Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay. What's the second best? There is no second best. There's no second best crypto asset. There's a crypto asset. It's called Bitcoin, right? Right? There's no second best. Okay. But take all your money, buy Bitcoin, then take all your time, figure out how to borrow more money to buy more Bitcoin, then take all your time and figure out what you can sell to buy Bitcoin. And if you absolutely love the thing that you don't want to sell it, go mortgage your house and buy Bitcoin with it. And if you've got a business that you love because your family works for the business that's in your family for 37 years and you can't bear to sell it, mortgage it, finance it, and convert the proceeds into the hardest money on earth, which is Bitcoin. Como nós vimos anteriormente, superficialmente, a gente tem uma tecnologia chamada blockchain, que é simplesmente um livro-caixa onde todas as transações são registradas publicamente para que todas as pessoas saibam. Entrando um pouco mais a fundo, o que seria essa rede? Na verdade, o que é uma rede? Uma rede, a internet em si, ela é uma grande rede que conecta todas as outras redes menores. Por exemplo, na sua casa, você tem provavelmente o seu roteador, você tem a sua televisão, você tem o seu celular e o da sua família. Hoje, nós temos as conexões sem fio, porém, vamos imaginar que há uma ligação entre elas ali, mesmo que seja sem fio, até porque você precisa do sinal que está sendo transmitido somente de uma maneira diferente. Mas ali você tem uma pequena rede na sua casa, onde você conecta seu smartphone, seu roteador, sua televisão, seu notebook. Então você forma uma ligação entre esses pontos. Após você fazer o que a gente chama de requisição, né, solicitação, que é quando você digita um site ali na barra de endereços, lá na parte de cima, essa sua solicitação é encaminhada para o seu roteador e do seu roteador ela sai e vai para o seu provedor de internet que você utiliza em sua cidade. Esse seu provedor vai buscar, eu não entrarei muito tecnicamente aqui, mas ele vai em um outro servidor que é chamado DNS, onde ele vai buscar esse endereço que você digitou lá. Por exemplo, você colocou lá www.google.com.br. Esse seu provedor vai buscar no servidor DNS onde que tem esse www.google.com.br. A internet, ela funciona diferente do que a gente imagina. Esses nomes, eles são, na verdade, mnemônicos, são coisas que são fáceis de decorar para o ser humano. Mas o que realmente tem ali por trás desse nome é um número, que a gente chama de IP, que é a abreviação de Internet Protocol, protocolo de internet. Esse número é o que realmente diz qual que é o endereço desse ponto na rede, que seria o servidor do Google, certo? Então, esse servidor intermediário que o seu provedor foi buscar, chamado DNS, que é a abreviação para Domain Name Service, ele vai pegar o que você digitou google.com.br e vai lá na lista dele lá e vai verificar qual que é o IP do google.com.br, né? Qual que é o número, o endereço dele. Ah, esse aqui, que é aqueles números que a gente vê lá, 120 não sei o que, ponto 192, ponto 168, mais ou menos isso. Aí sim, agora ele tem o endereço correto. Então, agora ele retorna para o seu provedor e seu provedor vai lá e manda para o Google. Agora ele manda você para o site correto. Eu estou resumindo bem aqui só para vocês entenderem como que funciona uma rede, porque nós vamos introduzir agora um outro assunto que é um pouco mais a fundo. Quando ele foi lá e achou o Google, pronto, você se ligou, né, através de vários pontos nessa rede, você se ligou ao Google, você conseguiu chegar lá, a solicitação que você mandou. Agora, após esses 4 minutos de introdução, nós vamos realmente entrar no ponto da blockchain, que são os nós, ou também os full nodes, né? Full são nós completos, full nodes se chama nó completo. O que são os full nodes? Eles são basicamente tudo que sustenta a blockchain. Eles são esses pontos que a gente foi ligando, se conectando para a gente chegar onde a gente queria. Só que na blockchain, esses
full nodes são onde a gente quer chegar. Então, quando a gente faz uma transação, esses full nodes, eles armazenam toda a história das transações. Ele tem todo aquele livro caixa que a gente comentou. Então, cada nó desse vai ter uma cópia desse livro caixa. E a partir do momento que a gente manda uma solicitação, a gente chega em um nó, esse nó é responsável por propagar essa informação para todos. Então, quando você manda uma solicitação, você manda essa requisição e de uma transação, esse nó completo, full node, ele vai mandar essa solicitação para todos os outros full nodes. Do mesmo jeito que a gente viu a solicitação na internet, ela se propaga por vários pontos até chegar onde é o destino dela. Quando uma solicitação de uma transação enviada por um usuário chega a um nó, um full node da rede, esse node, ele, através do seu código, que a gente já viu, o que é um código, né, o que o código faz em si, ele vai fazer aquelas verificações lá, de acordo com as regras que o Bitcoin tem internamente, que a gente vai conhecer a fundo. Ele verifica se essa transação segue as regras, né, da rede, e também ele verifica a assinatura, se a assinatura é válida, que nós vamos ver o que é, se os fundos não foram gastos, né? Ou seja, o dinheiro que você tem lá, se ele já não foi gasto, e se tudo estiver correto, a transação é enviada para um local que vai ficar aguardando sua transação ser processada, que é chamado de mempool, que seria memória, uma sala de espera. Então, sua transação vai ficar lá aguardando uma salinha de espera lá para ela ser processada posteriormente. O Node verifica se essa transação possui uma assinatura. Mas para nós chegarmos nessa questão de assinatura, a gente tem que passar antes pelos endereços, porque você vai direcionar a sua transação para um endereço, certo? E o Node vai capturar essa transação sua e ele vai verificar se está tudo certinho, as regras, e vai prosseguir com ela para o endereço destino. Mas a gente tem que entender o que são endereços, né? O que são carteiras e o que são chaves privadas. Então, esses três termos, carteiras, chave públicas e chave privada. A chave privada, ela é a sua senha, basicamente assim. Ela é um número aleatório que é gerado. Esse número aleatório gerado, ele é convertido para palavras. Igual a internet também tem o DNS, que a gente acabou de aprender o que é. Essa chave privada é convertida em algumas palavras para que a gente consiga decorar com mais facilidade e não perder, pois uma vez perdida você não consegue mais acessar seus fundos. Lembra, não existe uma entidade por trás, então é tudo anônimo e ninguém é dono de nada. Você só é dono dos seus bitcoins enquanto você possui essa chave, que é a sua senha. A partir dessa chave privada, é gerada uma chave pública através de um processo matemático chamado curva elíptica. Então, a chave privada, após ser gerada, a rede Bitcoin, né, o software que você vai estar utilizando, ele faz um cálculo, né, uma multiplicação através dessa chave privada e ele chega em uma chave pública que é única, que vai ser só equivalente, ela só vai ter uma ligação com aquela chave privada. E o que é a chave pública? A chave privada a gente sabe que é senha. A chave pública é o endereço para você acessar os seus saldos, os seus bitcoins. Então, você tem, por exemplo, a sua casa. Para você entrar na sua casa, você precisa da chave para abrir a porta. Somente essa chave sua abre essa porta. Claro que nós temos métodos, né? As coisas são diferentes no mundo físico, você consegue falsificar uma chave, porém no caso do Bitcoin é impossível. Por quê? Quando você gera a chave privada, lembra que nós comentamos que é feito um cálculo matemático para chegar à chave pública. E para você chegar à chave privada, através da pública, que é o que todo mundo vai ter, né, para poder enviar para você os recursos, é praticamente impossível, é matematicamente impossível, é inviável. Para você, se juntássemos todos o poder computacional da humanidade, demoraria bilhões de anos para você conseguir retornar o cálculo para descobrir, porque as possibilidades são praticamente infinitas. Lembra, a ordem dos fatores afeta o resultado.
Se a sua senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é diferente de 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, para um computador chegar a uma senha, ou seja, ele retornar da chave pública, né, usando um cálculo matemático reverso, para chegar na chave privada, que são de 256 dígitos aleatórios entre maiúsculo, minúsculo, símbolos, números, é impossível. Então vamos colocar não inviável, mas é impossível. Então a chave privada é gerada, a partir dela se gera a chave pública e também nós temos um outro conceito de carteira. A carteira, anteriormente, quando o Bitcoin foi inventado, ela justamente era a combinação desses dois, que era você ter uma chave pública e uma privada. Isso daí seria uma carteira. Porém, hoje, os sistemas, como foram evoluindo, a gente tem softwares que foram desenvolvidos que não são esse software original do Bitcoin, só que são softwares que seguem as regras da rede. Para que isso? Por que eles foram inventados? Para facilitar. Porque a gente pode gerar algumas outras regras seguindo a regra principal do Bitcoin, só que para facilitar a nossa vida. Então, uma carteira você pode possuir vários endereços, né? Ou seja, várias chaves públicas e uma só chave privada para acessar todas essas chaves públicas. Isso facilita muito. Vamos supor que, novamente, com o exemplo da casa. Na sua casa, você tem uma chave que você consegue abrir todas as portas de dentro da casa. Cada local desse daí é onde você armazena uma quantidade de Bitcoin. Nós vamos entender por que a necessidade disso, né? Por que é importante a gente ter esse tipo de coisa, utilizar vários endereços. E essa chave privada sua, que é aquelas palavrinhas lá, nós vamos entender também sobre elas, ela abre todos esses endereços e você não precisa de uma chave privada para cada endereço. Então, esse conjunto de coisas é chamado de carteira e isso facilitou bastante. Temos alguns tipos diferentes de carteira também, mas não precisa de se atentar a isso agora. Após você gerar a sua chave privada, sua chave pública, e você ter recebido Bitcoin de alguém, por exemplo, depois nós vamos entender da onde que o Bitcoin vem, né, que é através da mineração. Mas no caso, vamos dizer um exemplo que você não tem ainda, então alguém te enviou. Ou você comprou ele num lugar, só que para você comprar ele num lugar, alguém vai ter que te enviar do mesmo jeito. Mais para frente nós também vamos mostrar alguns lugares onde se compra o Bitcoin de forma segura, os tipos diferentes de compras que existem. Mas o ponto a seguir seria a assinatura da transação e as verificações. Lembra que a gente fez uma simulação do envio de uma transação para o Node. E aí a gente viu que a gente tem um conceito interior que é chamado de chave privada, chave pública e a carteira que armazena essas chaves. Quando a gente vai fazer o envio da transação, no seu celular, por exemplo, você tem que colocar a senha do seu banco, né? É basicamente a mesma coisa. Ali você precisa de assinar essa transação com a sua chave privada, né? Que é a sua senha. Então, no momento que você vai realizar uma transação, seja de envio, você coloca o endereço destino que você quer enviar os seus bitcoins. Você vai fazer uma assinatura digital, que é através da sua chave privada. Então, quando você coloca a chave pública e através da chave privada você valida isso, você coloca seria a sua senha, né? Basicamente, com a nossa analogia, você está produzindo essa assinatura digital. E essa assinatura digital cria um número aleatório, não aleatório, mas ela cria um grande número que é baseado na sua chave privada. Ninguém vai conhecer sua chave privada, mas se a pessoa fizer o cálculo, ela vai poder validar que a chave privada está validando aquele endereço público. Mais ou menos isso. Não precisa de se atentar muito a esse detalhe. Mas, quando você faz a assinatura, a sua chave privada, junto com a chave pública e o número daquela transação, eles geram um outro número e esse outro número pode ser validado depois pelo nó, para verificar que essa transação realmente partiu do seu endereço público, e ela foi validada pelo seu endereço privado.
Tudo isso sem saber qual é o seu endereço privado, obviamente. Marque somente isso, que a assinatura é a autenticação, né, é uma prova de que foi você, através da sua chave privada, que assinou. Lembre-se que quando eu falo você, eu não estou querendo dizer você como pessoa, estou querendo dizer você como chave privada e endereço público. Na verdade, a única coisa que as pessoas sabem sobre você é o número gigante do seu endereço. Elas não vão saber quem é você por trás daquilo, a não ser que você faça compras que sejam identificáveis, que sejam você. Também nós entraremos nisso. Então, a assinatura é justamente você provar que é você que está enviando aqueles bitcoins. Agora nós chegamos à mempool, que seria a sala de espera das transações, que nós comentamos anteriormente. Ela não fica em lugar nenhum. Ela é simplesmente um conjunto, né, de todas as transações pendentes que ainda não foram processadas, que estão espalhadas por esses nodes, por esses full nodes que a gente falou. Então, ela pode chegar, as transações, elas podem chegar em diferentes ordens. Porque se você tem um node que é no seu país ou perto da sua cidade, ela vai chegar primeiro aí do que vai chegar lá em outro país. Então a ordem ela vai ser diferente em cada node, mas isso não tem problema. Porque antes de as pessoas pegarem essa transação para processar, elas precisam de fazer uma competição, que a gente vai chegar nesse ponto, para ver quem vai ter o direito de realizar aquela transação e ganhar os bitcoins. Então, a mempool é um conceito bem simples de se entender. Imagine que você fez uma transação e eu também fiz uma transação. E o nó que está conectando a nós, eu e você, ele é próximo das nossas cidades. Vamos imaginar que nós moramos em cidades próximas. A partir do momento que a gente faz o envio dessa transação, esse nó que está na rede da internet, ele vai capturar essas nossas transações e vai colocar numa fila de espera, porque vamos supor que ainda tem outras transações que estão sendo resolvidas e a nossa vai ficar na próxima. Ela entra para uma fila. E um conjunto de transações, esse node pegou um conjunto de transações, a nossa e várias outras transações. E ele vai deixar elas ali na fila de espera. Mas ele também vai propagar essas transações para os outros nós. Lembra que a rede inteira é sincronizada. Então, quando ele recebe, ele faz umas verificações ali e ele também manda para as outras redes. A partir desse momento, todas as redes vão ter todas as transações que estão pendentes em ordens diferentes, mas a ordem, conforme nós falamos aqui, nesse momento ainda não importa, porque depois ele vai escolher como ordenar isso através das taxas, né? Quem estiver pagando mais taxa, ele vai colocar como prioridade para resolver primeiro, porque é mais lucrativo para ele receber logo as maiores taxas. Então ele deixa nessa fila de espera, vai processando as outras transações que já existem e após ele processar as outras, ele vai e monta um bloco para ele. Um bloco é um conceito que nós vamos utilizar bastante, mas é nada mais do que várias transações que ele escolheu para ele poder validá-las, processar elas. E aí ele remove elas da mempool e dá elas como validadas e vai para as próximas. Agora nós vamos para a próxima etapa do funcionamento do sistema. A partir do momento que você tem a sua mempool ali com as transações que estão pendentes, um node que vai ser um minerador, ele pega essas transações. Tem duas diferenças. Tem um node, full node normal, que você pode ter na sua casa, que é você quer ter uma cópia para você ali de toda a rede, né? Você quer ser uma pessoa que por onde as transações vão vir. Só que você não quer ser um minerador, você não quer resolver os problemas que nós vamos ver a seguir. Então você pode simplesmente ser um ponto na rede onde vai se conectar e atualizar as outras redes vizinhas. Mas, no caso, nós vamos falar de um minerador, que é a pessoa que simplesmente vai lá, aperta um botãozinho e coloca lá, minerar, que ele quer ganhar bitcoins também. Mas isso é muito difícil, antecipando aqui já. Quando o minerador pega essas transações da mempool, da sala de espera, ele vai ter que resolver um problema matemático que é colocado propositalmente pelo código. Esse problema matemático, ele é baseado em
um número grande que é gerado a partir dos dados desse bloco. Você lembra que nós falamos que quando você assina uma transação é gerado um número que pode ligar essas outras coisas? Nesse caso também é semelhante a isso. Ele é gerado um número que é chamado de nonce. Esses números são todos gerados com base em uma regra chamada da criptografia, que é hash. Nós vamos ver a seguir o que é uma hash. No momento, imagine que quando o minerador, pega esse conjunto de transações, tem um número que é gerado. E esse número, ele tem que resolver um problema matemático para chegar nesse número, para chegar no número de origem a ele. E tem uma dificuldade. Lembra da curva elíptica, que é impossível você voltar para o mesmo número? É impossível porque você está com o número completo. Aqui não, aqui você tem um número ele é ajustado para ter um nível de facilidade e de dificuldade. Quando o minerador vai resolvendo esses problemas, e vamos imaginar que todos os nodes, todos os full nodes estão tentando resolver os problemas junto. Então, há uma competição para ver quem consegue resolver primeiro esse problema. Assim que um full node encontra qual que é o nonce correto, né? Ele encontra um número verdadeiro que bate com os critérios, né? Que você consegue reverter ele e verificar que ele é o correto, com base no bloco que ele gerou, ele é propagado para a rede, né, para avisar, ó, eu consegui chegar no resultado aqui, primeiro que vocês, então eu tenho o direito de adicionar o meu bloco, as transações que eu escolhi na blockchain, ou seja, encadear no bloco acima do anterior, do que foi resolvido anteriormente. Daí, esses outros pontos, esses outros nodes, eles verificam se o que o cara está falando é verdade. Eles vão pegar a hash que ele gerou e vão fazer um cálculo para poder verificar se realmente é válido. Ele encontrou o número de verdade. Quando ele encontra esse número, esse é o processo chamado mineração. Ele vai ter o direito de adicionar esse bloco à cadeia da blockchain, que é um ponto que nós veremos a seguir. Nós falamos sobre esses números que são gerados a partir de uma hash. O que é uma hash? Uma hash, ela é nada mais do que uma representação a partir de um cálculo que é processado os caracteres e geram essa hash. Ela é uma representação de qualquer valor digital. Se você tem o seu nome e você quer transformar ele para um hash, você passa ele para um cálculo matemático. Esse cálculo matemático gera um outro número que representa esse seu nome. Se você alterar uma letra, um espaço, qualquer coisa que queira dentro desses caracteres do seu nome, ele gera uma hash diferente, ou seja, você fica à prova, matematicamente à prova de alterações. Então, por isso que a gente fala que a rede é imutável, você não consegue mudar nada de lá porque ela é baseada em criptografia. E a criptografia funciona basicamente assim: se você tem um determinado valor e esse valor é alterado, o valor ele pode ser número, pode ser nome, letra, qualquer coisa, tá? Uma sequência de caracteres. Se qualquer parte desses caracteres foram alterados, ele já não é válido, ele já não bate com a hash gerada anteriormente. Então, para o node chegar nesse hash correto, ele vai ter que fazer várias tentativas para ele poder acertar até o momento que ele acerta. Esse tempo de mineração ele varia aproximadamente 10 minutos. Por que 10 minutos? Porque foi o tempo estipulado pelo código no momento da criação do Bitcoin. E você pode perguntar, mas se os computadores ficarem mais potentes, que é o que aconteceu, né? De 2009 para cá, os computadores são totalmente diferentes. A cada 2 semanas ou a cada 2.600 blocos, se eu não me engano, o nível de dificuldade é ajustado. Lembra que nós falamos que essa hash para resolver ela já vem pré-pronta, para você não precisar de calcular toda a hash inteira, que demoraria bilhões de anos, né? Como nós mencionamos anteriormente, para você chegar num resultado. Ela já vem pré-pronta. E a cada 2.600 blocos, ou a cada 2 semanas aproximadamente, se cada bloco é resolvido em 10 minutos, se você fizer a multiplicação, dá aproximadamente 2 semanas. Pode variar um pouco. Caso as hashes estejam sendo resolvidas muito rapidamente, abaixo de 10 minutos, o nível de dificuldade aumenta um pouco para compensar
para que as próximas transações, né, os próximos blocos, sejam resolvidos em aproximadamente 10 minutos. E o contrário também, caso elas sejam resolvidas muito devagar, o nível de dificuldade diminui um pouco para que aumente a velocidade da resolução delas. E isso é proposital para que você consiga ter uma previsibilidade de quando as coisas vão acontecer no Bitcoin. Esse processo de achar essa hash correta é o que nós chamamos de prova de trabalho. Quando você achou essa hash correta, você tem o direito de ganhar uma recompensa, além das taxas que as pessoas estão pagando, né, para poderem ter suas transações validadas, verificadas. Você também, a pessoa que minera, também tem o direito de ganhar os bitcoins que vão ser emitidos pela própria rede. Quando a gente resolve o problema, a própria rede, o node, né, que resolveu o problema, a própria rede manda para ele a quantidade de bitcoins que está no momento sendo dada como recompensa para quem fez aquele trabalho, porque a pessoa dispensou poder computacional para resolver aquelas hashes, o que não é uma coisa fácil. Você resolve em 10 minutos, só que está tendo bilhões e bilhões de tentativas ali para resolver essa hash. E hoje a gente resolve em 10 minutos, né? Só que o poder computacional de hoje ele é gigantesco. São empresas gigantes com vários processadores, centenas de milhares de processadores resolvendo aquilo. Ela se mantém em 10 minutos porque o nível de dificuldade está astronômico. Então, o computador de sua casa vai ser muito, muito, muito mesmo difícil de você conseguir resolver essa hash e ganhar esses bitcoins e essas taxas que estão sendo geradas e doadas a você. Hoje, como a gente tem computadores muito grandes, muito potentes, esses computadores conseguem resolver um poder computacional imenso, que gasta muita energia. O Bitcoin, para vocês terem uma ideia, ele gasta mais energia, somando todos esses computadores que estão resolvendo os problemas, para chegar na hash verdadeira. Eles gastam mais energia do que países, alguns países menores. A cada 210 mil blocos, aproximadamente 4 anos, ocorre um evento que é chamado de halving. Ele diminui pela metade a recompensa que é dada de Bitcoin para quem resolver um bloco. Ela começou com 50 Bitcoins. Deu 210 mil blocos depois, ou seja, 4 anos depois, cada 210 mil blocos, essa recompensa é cortada pela metade. Então foi 50, depois 25, depois 12, alguma coisa, 75 e 6 ponto alguma coisa. E atualmente, né, do halving de 2024, nós estamos em 3 ponto alguma coisa bitcoins por bloco resolvido. Depois da mineração, ou seja, depois da resolução dos problemas da hash, que um node lá chegou no resultado e é um resultado válido e foi verificado pelos próximos nodes, ele tem o direito de adicionar as transações que ele escolheu, o bloco que ele escolheu, à cadeia da blockchain. Então ele vai pegar esse bloco e vai colocar lá em cima do bloco anterior. E esse encadeamento ele é ligado ao bloco anterior através da hash também, lembra que vimos? Que é o resumo dos dados do bloco anterior. Então ele pega lá alguns dados do bloco anterior, nós não vamos entrar nesse quesito agora, e faz um cálculo hash e gera um outro hash, né? Ele gera um número, aquele número grandão que representa os dados do bloco anterior. Então, isso torna a blockchain imutável, porque se alguém tentar fazer uma alteração no bloco anterior, lembra que quando você altera um valor da sua sequência ali de dados, você gera um hash equivalentemente a esse novo valor, ou seja, ele fica diferente do anterior. Então isso inviabiliza a alteração, porque ele seria diferente e quebraria toda a sequência de blocos. Assim, ele gera uma sequência ininterrupta de blocos. Um bloco após o outro é gerado e ligado ao anterior dele, ao antecessor dele, e assim por diante. Depois que ele introduziu esse bloco na blockchain, todas as outras
os outros nodes da rede são atualizados para dizer que aquelas transações específicas foram adicionadas ao bloco número tal e foi adicionado à rede blockchain. Então eles vão e atualizam os nodes dele também, pegando as transações que já foram resolvidas e colocam no bloco deles. É assim eles partem para a próxima sequência de transações para formar os outros blocos e tentar resolver os problemas. Então, assim você tem uma sequência de passos onde você fez uma transação, você mandou essa transação para um node, esse node vai juntar todas as transações que ele puder ali, tem um limite, obviamente, nós veremos também. Ele vai tentar resolver o hash equivalente daquela vez ali, com a dificuldade que foi ajustada. Os outros nodes também pegam as transações que eles querem, lembrando que eles sempre vão priorizar as que pagam mais taxas e que estão há mais tempo esperando também, tá? Eu não mencionei isso, mas eles também vão priorizar o que estão mais tempo e que estão pagando mais taxa, para não uma transação que pague menos taxa não ficar eternamente aguardando lá. Ela só vai ser priorizada depois. A partir do momento que ele resolveu aquela hash, ele encontrou o problema matemático, o número lá, né, o nonce, que a gente viu, ele vai ter o direito de adicionar o bloco dele na blockchain. Adicionou o bloco dele na blockchain, todos os outros nodes vão ser também atualizados e eles vão remover da mempool, né, da sala de espera, aquelas transações que continham no bloco da outra pessoa, do outro node. Caso esse node não tivesse com aquela transação no bloco dele, ele vai pegar ela da sala de espera dele, porque eles vão ter que respeitar quem conseguiu resolver o problema matemático. O programa funciona automaticamente assim. Quem resolveu o problema matemático, a hash, ele chegou na hash verdadeira, que representa o número, aquele bloco que ele fez, todos os outros nodes vão ter que respeitar a ordem que ele colocou lá. Então, eles vão também fazer a cópia deles da blockchain para a blockchain local deles, ou seja, para o node deles. Então, assim, toda a rede é atualizada, sincronizada ao mesmo tempo. E eles partem para a próxima tentativa. E assim por diante. Hoje nós estamos aproximadamente em mais de 800 mil blocos resolvidos. People that use fiat currency as a store of value, we call them poor. We call them poor. People that use fiat currency, we call them poor. We call them poor. We call them poor. We call them poor. There's a name for them. We call them poor. We call them poor. Okay? Right, like the point is if you have the superior asset, it's going up forever, Laura. Forever. Right, I mean, right, but I mean, we can all look Bitcoin sort of as forever, Laura. People that use fiat currency as a store of value, we call them poor. We call them poor. People that use fiat currency, we call them poor. We call them poor. We call them poor. We call them poor. There's a name for them. We call them poor. 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 We call them poor.